Olá, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez eu trago o assunto que eu já trouxe em outros vídeos, mas que eu sei da importância e da necessidade nesse momento de que nós possamos nos conectar cada vez mais com os nossos anjos guardiões. Então, esse tema anjo é extremamente importante, porque eu costumo dizer, não adianta nada tu ter um carro blindado, tu ter cerca elétrica na tua casa, ter muros altos e estar com a guarda desprotegida. Porque existem energias e egrégoras que não querem que nós nos reconectamos com esses seres que servem a uma ordem divina. Então eles necessitam do nosso pedido de proteção. E é muito importante que a gente crie o hábito de pedir a proteção, principalmente em dois momentos importantes, que é ao acordar, para que ao restante daquele dia nós estejamos guarnecidos, e também antes de dormir. E além da gente adquirir isso como hábito, ensinar já desde pequenos nossos filhos a cultivarem esse hábito também e sentirem a presença desse anjo, conseguir perceber a sua presença e a sua conexão, que muitas vezes é percebida até através de sincronicidades. Então, só que para isso precisa estar atento, não pode estar distraído. E o distraído eu trago para reflexão aqueles momentos que a gente dirige, para quem dirige, que a gente chega no lugar e não percebeu o trajeto, porque estava distante. Então, quando a gente não está presente para perceber o que está acontecendo ao nosso redor e que a gente está totalmente distraído do que está acontecendo, fica difícil dessa conexão acontecer. Então, quanto mais eu estou atenta às coisas que estão acontecendo, às sincronicidades, às chamadas de atenção, porque eles chamam a nossa atenção, e aguardando o nosso pedido, porque como eu trouxe para vocês, eles servem a uma ordem. Então eles necessitam do nosso pedido, porque nós temos o poder de livre-arbítrio. E o que é isso? É o poder de escolha. Nós escolhemos se queremos estar em proteção ou não. Porém, tem um detalhe importante aqui, que quanto mais a minha vibração está em equilíbrio, mais a aproximação deles é percebida por nós. E mais o meu campo vai ficando forte energeticamente, sem interferências. Mas quanto mais eu estou em vibração alta, mais eu percebo quando tem uma energia que é diferente da minha se aproximando ou tentando interferir no meu campo. É claro que para quem está diariamente fazendo movimentos para buscar essa conexão, é óbvio que a sensibilidade é outra. Então, isso vai ser uma busca de cada um, é uma escolha também, para que perceba esse fio que conecta com o seu anjo. E todos nós temos o anjo protetor, e não só um anjo, tem pessoas que têm falanges inteiras de anjo devido à missão que vem experienciar quanto alma, daquilo que ela vem viver aqui, e então ela tem à disposição não só um anjo, mas muitos. Então eu convido você a fazer todos os dias, inicia ao lembrar, inicia todos os dias antes de dormir, faz algo que vai te lembrar de pedir essa proteção
ao acordar e antes de dormir. E ao perceber que você saiu de uma frequência, refaça o pedido, refaça o pedido, refaça o pedido. Pede de novo. Porque nós somos tentados o tempo todo e só não estamos conscientes que existem energias que vocês podem chamar de espíritos, enfim. Eu gosto de chamar de energias porque fica menos pesado. Às vezes quando eu falo em espírito já dá aquele bloqueio, dá aquele medo, mas na verdade são energias que talvez não estejam mais aqui encarnadas, né? Mas que se alimentam, se aproximam por frequência vibratória conosco, porque eles só se aproximam de nós se nós estivermos na mesma frequência. Então é nós que abrimos a porta para que eles se aproximem. Então, quanto mais eu tô em elevação, em energia elevada, em frequência elevada, menos eu tenho interferências. E quando eu tenho interferência, eu percebo a interferência, eu chamo a ajuda, eu chamo quem está disponível para me ajudar, quem pode me ajudar, que está fazendo a minha guarda, para restabelecer a ordem. Tá? Então, é um convite mesmo para que vocês façam, para que vocês ensinem seus filhos a utilizar esse recurso, porque é um recurso sim, e muito valioso. Eu me recordo, eu tenho vários exemplos de todas as vezes que aconteceu alguma coisa e eu pedi ajuda e a ajuda sempre veio e sempre fui atendida, né? Eu escuto muito, pedido atendido. Tenho clareaudiência, então eu escuto, pedido atendido. E logo após isso acontece. Então teve uma vez que bateram um carro atrás de mim e na hora eu fiquei muito assustada, era muito cedo, era escuro, eu tava com os meus filhos e quando eu desci do carro e olhei pro carro, eu já tava até pegando a placa, o nome da pessoa que bateu atrás e aí meu filho sinalizou, olha mãe, e não tinha acontecido nada e a pancada foi muito forte e não tinha um arranhão o carro. Mas naquele momento me veio na minha tela mental proteção. Por quê? Porque eu criei um campo de energia ao redor do carro, ao redor, porque eu fazia sempre isso ao sair de casa. Eu nunca saí com os meus filhos sem que meu carro estivesse protegido. Então, como que eu fazia, né? Como que eu faço? Hoje isso é automático, né? Os meus filhos também isso é automático. Então, eu entrava no carro com eles e eu dizia: Arcanjo Miguel, anjos guardiões, envolvam o meu carro em proteção e nos conduzam em segurança aonde quer que eu vá. Isso eu sempre fazia, sempre. Onde eu estaciono o carro, eu peço proteção, mantenho o carro em proteção, sempre. Isso é um hábito. Isso é cada um que tem que criar o seu, né? Talvez vai ter uma fala diferente, não tem problema. A fala mais sincera, a oração mais sincera é aquela que nos conecta através do coração, que o coração é a fonte, é ali que nos conecta a fonte. Então, o que vem de inspiração para uma oração e que vem sincera, essa é a mais poderosa, porque foi a que eu criei, entendeu? Então, não precisa ter uma oração pronta, que eu vou lá, blá, 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 blá. Não. Às vezes a gente repete algumas coisas e nem sabe o que tá repetindo. Já percebeu? Que tem algumas orações prontas que a gente nem tem entendimento do que tá falando? Você sabe o que tá falando? Então, aquelas que são sinceras, que vêm de dentro e que a gente chama do nosso jeitinho, é essa que tem poder, é essa que nos conecta. E aí, essas validações vão acontecendo. Recentemente também, eu não só protejo a minha, eu também tenho a minha lista que eu faço todos os dias e que eu também protejo, e assim eu vou também incentivando as pessoas que estão ao meu redor. E recentemente uma pessoa da minha família teve o carro roubado e não deu uma questão assim, ó, de lapsos de segundo e a pessoa largou o carro
não levou nada, não estragou. E aí a pessoa me contou: Anne, eu logo lembrei da proteção. Então, assim, óbvio que isso criou uma energia. Claro que teve, talvez, a pessoa com que aconteceu, ela vai ter que olhar onde que ela escorregou para ter sintonizado com o que aconteceu, né? Porque sim, teve a mente criativa dela que sintonizou de alguma forma essa cena, né? Por algum motivo. Tem N variáveis aí, né? Eu não vou entrar no mérito agora, não. Então, mas aqui o que eu quero trazer e reforçar é esse pedido de proteção. Porque também, quando a gente vai dormir, nosso espírito, esse espírito que habita esse corpo, tá? Aqui na Terra, é o veículo para o meu espírito se movimentar aqui na Terra. Quando eu entro num sono, o meu espírito se desconecta desse corpo e vai viver outras experiências que às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra. Então, é importante também que a gente peça que o anjo guardião nos conduza em segurança para frequências elevadas, para que a gente não fique solto, passeando em lugares que às vezes não é bom passear, porque tem dimensões que não é legal a gente passear. Então, ter essa consciência que a gente pode pedir, que a gente deve pedir, ou para criar lugares sagrados, conjurar lugares sagrados, me leva para um templo de luz, né? A gente pode fazer esses pedidos. Me leva para conversar com algum mentor, se estiver passando por uma dificuldade, me leva para conversar com Maria, com o Mestre Jesus, enfim, com aquele ser do qual você tem mais afinidade, e é a ele que tu recorre quando os momentos são mais desafiadores. Então, é nesses momentos que a gente pode pedir ao nosso anjo guardião para que a gente possa se conectar com essas consciências crísticas, divinas, e que vão nos trazer clareza. Me lembro de um dia que meu filho, quando era menor, e quando ele iniciou a caminhada no piano, ele não conseguia tirar uma nota. E aí eu disse para ele: meu amor, pede pro teu anjo te levar para conversar, talvez com algum ser de luz que toque piano, e talvez no outro dia vai vir com mais facilidade. No outro dia eu ainda estava dormindo e ele acordou, levantou e foi pro piano tocar. E aí ele disse: mãe, consegui, acordei e consegui. Veio. E eu me lembro que eu contei pro professor dele na época e ele disse: coisas maravilhosas acontecem à noite. Então sim, gente, a gente sai do corpo, a gente vai estudar muitas vezes, a gente vai vivenciar outras experiências, porque como disse o Mestre Jesus, a casa do Pai tem muitas moradas. Então tem lugares incríveis que a gente pode conhecer quanto espírito quando a gente dorme. Basta que a gente dê a direção para onde que a gente quer ir em segurança.